Boas-vindas a todo o público da TV 247, segunda-feira, 15 de agosto, 15 horas, ao vivo. Estamos aqui, eu e o nosso querido professor Alisson Mascaro, para mais uma excelente live do 247, como diz aqui a Thelma Guelpa. Boa semana a todos. Tudo bem, Alisson, com você? Querido Leonardo, boa tarde, tudo bem? É uma alegria voltar a vê-lo, bem como ao público do Brasil 247, desta vez em meados de um mês a outro, porque os temas e tanta urgência, isso nos faz pensar o nosso tempo histórico no presente. Exatamente. Muita coisa acontecendo no Brasil, inclusive censura, né, promovida contra a TV 247, que é um tema relevante. E eu acho que é algo que nos permite refletir, Alisson, sobre os movimentos do capital no Brasil. Semana passada foi marcada pela Carta pela Democracia. Acho que deu uma leve congelada lá no Alisson. Já já ele retoma aqui. Talvez tenha oscilado na internet, ele pode sair e voltar. Voltou. Alisson, você me escuta bem, né? Escuto, houve essa trava aqui, eu já vou deixando também um celular de prontidão. Não, tranquilo, mas estamos aqui, estamos te vendo e estamos te ouvindo bem. Não se preocupa se congelar rapidamente a imagem, a gente está recebendo aqui a informação. Com esse ato pela democracia da semana passada, que a gente tinha falado lá atrás, a gente falava sobre uma eventual divisão da burguesia, do capital no Brasil, né? E muitas pessoas estão tendo essa visão de que, eventualmente, com essa divisão, possa haver até um eventual apoio da classe dominante ao ex-presidente Lula. Talvez você tenha uma visão um pouco mais cética sobre isso e queria te passar já para colocar a sua reflexão a respeito desse ponto. Querido Leonardo, esse tema é um tema decisivo, eu penso que é um tema do coração do momento presente. Mas eu não posso começar a reflexão desse tema sem antes fazer aqui uma fala, e para mim ela é muito sensível e muito emocionante, sobre um dever de personalidade e de subjetividade de todas e todos que lutamos pela transformação social e lutamos por um mundo no qual não haja mais barreiras, não haja mais diferenças de classe, não haja mais o poder do capital dominando a maioria em favor da opressão de uma minoria. É sabido que todas aquelas e aqueles que na história lutaram e lutam por abrir cabeças, mudar o tempo histórico, lutar contra as injustiças e os injustiçadores, estas pessoas são perseguidas. E eu penso, querido Leonardo, que o que aconteceu com o Brasil 247 na semana passada é um momento para o qual é preciso fazer aquilo que a psicanálise chama de transformação do sintoma em palavra. Portanto, é preciso exprimir, é preciso deixar às claras este processo que se deu e é preciso demonstrar solidariedade, é preciso demonstrar esta fraternidade, me desculpem algumas e alguns para aquilo que vou dizer aqui, esta fraternidade socialista que nos irmana. Portanto, este movimento que 247 tem feito nesses anos recentes da história do Brasil, de unir pessoas, de esclarecer, de poder dar a informação por outro ângulo, neste momento é fundamental que nós venhamos a dar este apoio, esta solidariedade ao querido Leonardo Atush e a todas e todos da TV 247, porque efetivamente, ao tocar num ponto sensível e nevrálgico da história do presente, se observa então que temos a porta fechada a esta possibilidade da fala livre, da fala que investigue a verdade e os fatos, buscando os seus ângulos. Então, Leonardo, eu quero exprimir aqui, nestes anos todos da nossa amizade, da nossa convivência, penso que falo em nome de muitas e muitos, eu quero exprimir aqui a minha solidariedade a você e a todo o Brasil 247. Alisson, responda você com bastante gratidão, realmente é gratificante ouvir de você essas palavras. E já queria aproveitar, então, já que a gente está nesse tema, e colocar um ponto, né? Porque não me parece que seja uma censura à TV 247, apenas, né? Na verdade, nós somos o alvo de um processo maior. Por quê? Né? Nós nos sentimos hoje impedidos de falar
sobre um evento que aconteceu na cidade de Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Daqui a algumas horas, né, desse presidente estará reabrindo a sua campanha presidencial na mesma cidade de Juiz de Fora, porque ele avalia que aquela cidade, aquele evento, foi essencial para a construção da sua imagem como mito, né? E a gente não pode falar a respeito disso, ou, na verdade, até podemos, né? Mas a gente tem receio das consequências, né? Essa é a questão. Então, se a gente está vivendo essa situação de mordaça, qual é o porquê, né? Qual é o motivo desta censura? Por que se quer silenciar o principal canal progressista do Brasil? Uma censura que favorece Jair Bolsonaro me parece ser uma censura contra o ex-presidente Lula ou contra todas as forças democráticas do Brasil. O que está acontecendo, né? Quais são os bastidores, na sua opinião, desse movimento? Eu penso que este processo ele é a soma de variadas razões que, em algum momento, se encontram e dão esta decisão de censura como ela se apresenta agora. A primeira delas, efetivamente, existe, da parte do combate ao reacionarismo, uma espécie de fragilidade constitutiva da subjetividade. Isto se dá tanto com estes aparelhos do imperialismo, como é a plataforma que transmite, uma das plataformas que transmite a TV 247, mas também se dá peculiarmente, pasmem todas e todos, conosco. Eu não estou aqui na primeira parte, eu penso que isso aqui é um conjunto de razões que levam a esse fato. A primeira das razões é uma espécie de fraqueza comum a essa gente e comum a nós. Então eu começo, em primeiro lugar, por fazer uma crítica a nós. E entendam, a todas e todos que me acompanham, que este a nós quase não é efetivamente a nós, estrito sensu. Eu que estou falando aqui, Leonardo, TV 247, vocês que me acompanham. É um nós lato sensu. O que eu quero dizer é o seguinte: quando uma situação de força prevalecida, ou seja, quando uma situação de imposição sem razão se apresenta em qualquer ambiente social, aqueles que se encontram no polo da divergência em relação à força tendem a ter uma fraqueza na resposta ou no combate a essa força prevalecida ou impositiva. Isto serve para crianças na escola. Eu sei que quem está me acompanhando aqui um dia foi criança e foi à escola, embora alguém vai dizer, eu não fui à escola. Então, para a maioria, ao menos, um dia foi à escola, não importa até que ano. E há de lembrar do troglodita da sala, do menino prevalecido, cheio de força bruta, muitas vezes, inclusive, sem grandes articulações intelectuais. Pois bem, como é que se reage a esse menino? Porque eu estou falando aqui das posições da extrema-direita. Como se reage a essas posições? Ou então, no caso da Itália e da Alemanha, como se reagia ao fascismo e ao nazismo? A solução média das pessoas é tomar uma certa equidistância deste que tem a força prevalecente e buscar saber quem seria, entre aspas, o seu antípoda, que poderia ser a sua vítima. E então dizer assim, nem totalmente para o lado de quem tem a força, nem totalmente para o lado da vítima. De tal sorte que quando se corrige algo deste que tem a força prevalecente, que tem a opressão, se corrige também alguma coisa da vítima. Então seria a solução de meio termo para dizer assim a este de extrema direita: olha, eu não persigo você, tanto é que eu bato no outro lado. Isso é uma tendência de nós, no geral, uma tendência psicanalítica, no final das contas, que é não ter coragem de dizer que, nas circunstâncias da extrema-direita ou, às vezes, do fascismo, o fascismo é o mal e não a vítima do fascismo. Para algumas ocasiões, nós temos, inclusive, capacidade de verbalizar isto. Uma pessoa estuprada, a culpa não é dela, a culpa é do estuprador. Isto já é algo factível para a nossa cabeça nos dias de hoje. Não venhamos a dizer assim, a moça usou minissaia, ela deu causa ao estupro. Para nós hoje já seria alguma coisa repugnante a uma fala nesse sentido. Mas observemos nós
que quando se vai fazer uma espécie de combate a fake news, a mentiras deslavadas que por aí se apresentam no campo da política, bate-se neste, mas se busca pegar também uma coisa do outro lado, dizendo, olha, eu sou imparcial. Esta tendência à imparcialidade é a tendência do liberalismo burguês, do capitalismo, de dizer, sigo o império das leis, finjo que não tenho lado e então bato nos dois lados. Isto é uma fraqueza. Eu estou dizendo isso porque estes canais do imperialismo tomam posição nesse sentido. Eu bato em quem cria fake news e fico dizendo que o outro lado também tem sua fake news, que não tem fake news. Tem investigação jornalística, não é igual a fake news. Só que estou dizendo que isso é uma tendência de todos nós, eventualmente, a passar o pano, dizendo assim, não estou perseguindo você, porque isso é uma fraqueza de quem é o juiz. Esse juiz não tem todo o poder para dizer, você está errado, você vai para a cadeia, ou então sua fala é fake news. Ele é fraco e então ele vai bater no outro lado. Esta é a primeira questão, Leonardo, que eu gostaria de lembrar aqui para todos. Existe uma fraqueza deste liberalismo de esquerda, do liberalismo de esquerda. Por isso que esse nós aqui é com muitas aspas. Eu venho a vida inteira nos meus livros, nas minhas ideias, buscando fazer com que a gente se liberte de 40 ou 50 anos de liberalismo de esquerda no Brasil e comece a ter uma posição materialista, consequente, realista do mundo e paremos com esta louvação da imparcialidade, de que alguém, então, bate em todos os lados. Essa é a primeira questão que eu gostaria de anunciar aqui. A segunda das questões, efetivamente, nós temos uma espécie de problema, eu diria, de narrativa política, ou então de construção de uma mitologia política, que é um nervo exposto dos últimos anos. Estes fatos que estão sob censura no Brasil 247 foram fatos decisivos e, eventualmente, penso eu, Leonardo, eles voltarão à tona neste ano, porque se eles fossem decisivos em 2018 e não o fossem em 2022, eles poderiam ser narrados tranquilamente. É como o Rio Centro. O Rio Centro foi decisivo há algum tempo, hoje não é mais. O fato específico do Rio Centro pode ser investigado. No entanto, penso eu que esse fato voltará, não sei de que modo, ou por uma nova versão, ou por uma reconstituição de narrativas. Enfim, aqui há um nervo exposto. Então, esta é a segunda das razões. E a terceira, querido Leonardo, então, estou expondo 3 razões. Uma é, a esquerda liberal nunca bate no fascista diretamente, ela bate no outro lado, na vítima, para tentar ganhar força, para bater naquele de extrema-direita. Isso é um erro. 2, esse é um assunto que é um nervo exposto. E 3, há também uma dimensão, eu diria aqui, de estratégia geopolítica. E aqui é um elogio e, ao mesmo tempo, é o fardo desta conquista. 247, efetivamente, é um canal de grande expressividade e, portanto, por tabela, poder cortar algumas das suas asas do voo, isto é útil para um certo recalibramento do controle das informações. E da dominação geopolítica sobre o Brasil. Deixa eu agradecer aqui ao Leonildo, né? E o, entre aspas, jornalismo corporativo não fala nada da destruição do Brasil, que é exatamente essa dominação geopolítica. Agem como se essa fosse uma eleição normal e não estivéssemos vivendo um caos ditatorial. Eu vou pegar a sua fala aqui, Alisson, está dizendo, ó, os fatos sobre censura na TV 247 foram decisivos em 2018, serão decisivos em 2022. Eu acrescentaria, se não fossem decisivos agora, não estariam sob censura, né? Se fossem fatos inofensivos. E aí eu te pergunto, né? Muitas pessoas vinham alimentando uma ilusão, e vou fazer uma autocrítica, talvez até eu, e eu fiz várias entrevistas nesse sentido. Não, olha, veja bem, dessa vez o imperialismo vai se distanciar de Bolsonaro porque, olha só, o Bolsonaro é aliado ao Trump e não dá para aceitar o Trump, mas ao mesmo tempo em que você tem a disputa interna nos Estados Unidos, democratas versus republicanos, existe uma política maior, que é uma política de, bom, China é inimiga, Rússia é inimiga, Brasil é quintal, Brasil não pode ser soberano. E muitas vezes a política externa é uma política bipartidária, né? Não é nem democrata nem republicana. Então, o interesse geopolítico se coloca à frente. Quero te perguntar, Alisson, é uma ilusão achar que o imperialismo possa, eventualmente, apoiar o ex-presidente Lula por uma circunstância momentânea, porque Bolsonaro é feio demais, né? Porque isso nos coloca uma questão.
O imperialismo já se manifestou claramente que é contra o golpe de Estado no Brasil. Isso está colocado. Mas o imperialismo não disse que é contra uma vitória do capiroto nas urnas. Então, pode ser uma operação tão genial que é assim, quer dizer, eles se colocam em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Mas, se o sistema eleitoral brasileiro confirmar eventualmente a vitória de alguém que presta serviços ao imperialismo, eles não vão poder ser culpados de absolutamente nada. Então, passo para você refletir sobre esse ponto. Estávamos iludidos? Eu, pelo menos? Comecemos, Leonardo, pela questão do imperialismo. É importante qualificarmos o conhecimento sobre o que é o imperialismo. Nenhuma leitura, eu diria, científica, rigorosa, concreta, material sobre o assunto do imperialismo trata o imperialismo apenas como uma espécie de fantasma ou de monstro do mal que viesse a perseguir as pessoas. O imperialismo, acima de tudo, é um movimento do capital, das classes burguesas. Não há, praticamente no mundo inteiro, nenhum imperialismo que seja apenas a faca ou a espada do capitalismo central, diretamente contra um país, sem que nesse país haja uma burguesia associada. Então, no caso do Brasil, bem como no caso de todos os demais países capitalistas do mundo, não é apenas o capital estadunidense, ou então estadunidense europeu, ou então estadunidense europeu japonês, enfim, isto que dá a OTAN e mais adjacências, dá para resumir em poucas palavras em Estados Unidos, mas é um complexo coordenado pelos Estados Unidos. Pois bem, não dá para dizer simplesmente que essa gente chega aqui e fala: quero tornar vocês uma colônia. Porque o movimento fundamental é da burguesia nacional, que se associa a esta internacional. Então, eu gostaria de lembrar aqui uma divergência que há entre uma leitura marxista e uma leitura de esquerda menos científica, mais, eu diria, voluntarista do fenômeno do imperialismo. Uma leitura de esquerda não marxista diz assim: precisamos lutar contra o imperialismo. O imperialismo é o rótulo que nos unifica nacionalmente. Então, vamos lutar para uma burguesia nacional desenvolvimentista, uma burguesia que não seja refém da burguesia estadunidense ou coisas mais. Isso é uma fantasia, isso é uma espécie de ilusão das mais sem pé nem cabeça. Porque, no final das contas, o imperialismo é um movimento da dinâmica da exploração da burguesia. Então, é a burguesia do Brasil que prefere plantar soja, que é latifundiária, que explora extensivamente a terra e que vende para os Estados Unidos e não quer fazer mudança desse padrão de organização social. Então, o que estou dizendo aqui é que a luta do imperialismo não é simplesmente fazer acordo com os nacionais, dizendo: vocês me exploram, mas isto é o que menos importa, porque a contradição decisiva é a que está lá fora. Porque a contradição decisiva está aqui dentro, é a contradição de capital e trabalho. Portanto, quem é marxista olha o imperialismo a partir do filtro da contradição capital e trabalho. Se olha assim, não adianta dizermos nós que o que aconteceu semana passada no Brasil foi a concórdia entre capital e trabalho, porque essa concórdia não existe e não pode existir, jamais existirá. Então, quando se juntam elementos da burguesia brasileira com elementos do povo brasileiro, líderes de sindicatos, de movimentos sindicais, de movimentos sociais, mais banqueiros, mais industriais e outras coisas mais, isso é uma espécie de fantasia, de ilusão, porque isso é a contradição. O golpe que aconteceu no Brasil foi em favor destes, que são os banqueiros do Brasil, os especuladores do Brasil e outras classes mais burguesas do Brasil, em favor dessa gente. Então, essa gente não tem como defender a democracia, a não ser que democracia para essa gente seja o regime que exatamente aí está em defesa dela própria. Então, eu diria que é coitado do povo, coitados dos dirigentes e das dirigentes dos movimentos sociais e dos sindicatos, porque, no final das contas, estão sendo engrupidos, para falar aqui, como se fosse um lunfardo argentino, portenho, mais uma vez, porque a origem da palavra é efetivamente um lunfardo argentino, mais uma vez, somos otários, enfim, porque, no final das contas, deram um golpe, até anteontem estavam impedindo qualquer movimento, ontem tomaram a bandeira
da democracia, e o resto bateu palma, dizendo, puxa vida, agora o negócio vai. Então, não gostaria de dizer que esse movimento é Estados Unidos contra o Brasil. Esse movimento é burguesia do Brasil, associada também à burguesia dos Estados Unidos e do resto do mundo, porque elas constituem uma classe que pensa igual, tem os mesmos valores. Qual é a diferença de Miami e Barra da Tijuca? Alguém vai dizer, ofendeu o Rio de Janeiro. Pois bem, qual é a diferença de Miami para Morumbi? Dá na mesma, enfim, muda o bairro, muda o cheiro do Rio Pinheiros e da Praia Grande de Miami e coisas mais. Palm Beach e outros mais. O Trump é um modelo, inclusive, de excrescência, exotismo, eu diria, burguês, ou então preguice burguesa, que não sei por que o Ibrahim Suede não o entrevistou alguma vez no passado. Enfim, ele está no nível de coluna social do Ibrahim Suede. Quem também não souber quem foi Ibrahim Suede, procure por aí. Enfim, isto é a burguesia, em qualquer lugar. Lá deve ter também o equivalente ao Ibrahim Suede. Então, o que estou dizendo é que este movimento não permite, de modo nenhum, que nós acreditemos que agora haverá democracia, ou então que o Partido Democrata dos Estados Unidos seja grande coisa e permita a democracia. Deu o golpe junto com o Partido Republicano, e o Leonardo, nesta pergunta que me fez, lembra de uma questão aqui que é decisiva. Há uma disputa política entre duas frações políticas que comandam o complexo industrial militar dos Estados Unidos, mas no nível econômico não há contradição nenhuma. São os mesmos grupos, os mesmos movimentos, o capital financeiro, a indústria bélica estadunidense. Então, não tem condição de sair daí alguma coisa diferente. Então, Leonardo, efetivamente, neste momento, nós estamos com o mesmo bloco do jeito que estava. Apenas agora, este bloco olha para os otários, para falar aqui na palavra argentina, que depois aqui no vernáculo brasileiro, português, já está bem assimilada. O que nós temos aqui, efetivamente, é o fato de que nós estamos, mais uma vez, apanhando, fomos roubados, e depois o ladrão vem para nós e diz, mas vocês são bonitinhos, não lhe roubo mais, ou então já está bom o roubo do jeito que eu fiz. Isso é síndrome de Estocolmo das esquerdas. Apanhou, as esquerdas apanharam, elas sofreram, e agora, quando o assaltante ou o explorador fala assim, eu defendo a democracia, nós ficamos todos felizes em um minuto para chegarmos a esse patamar. Ou seja, encaminhando já aquilo que foi a primeira pergunta do Leonardo, e eu fiz uma espécie de abertura que não podia fazer de outro modo, tinha que falar desse modo, encaminhando já o problema nosso do atual momento. Esta burguesia está com Lula ou está com Bolsonaro? Obviamente, essa burguesia está com Bolsonaro, porque Bolsonaro é a cara, é o modelo, é a face escarrada desta forma de ser. E, do outro lado, o ex-presidente Lula vem do movimento sindical, vem da classe trabalhadora, e isso esteticamente não se gosta. Mas, se não for Bolsonaro e for o ex-presidente Lula, a burguesia está fazendo um movimento inteiro para deixar sobressalente a hipótese de que este governo será colonizado pela burguesia nos termos que ela quer para o presente, porque todo governo é da burguesia. Podem pegar alguém de extrema esquerda, ele ganhou a eleição pelo voto, pela democracia nas instituições do Estado burguês, este governo será burguês. Quanto a isso, não há nenhuma ilusão. Mas, muito bem, não basta apenas ser burguês pela forma e pelas instituições. Tem que ser também pela política imediata. Então, ou vai com este que já está, ou se vier aquele que, a princípio, não se gosta e não se quer, já se está aqui com todo o trabalho muito bem feito, a direita deu a mão para a esquerda, estes órgãos, eu diria, de pensamento dos liberais já estão aqui consolidados com a esquerda não fará revolução, nem fará reforma agrária, ela pedirá focalização de políticas públicas para dar uma espécie de Bolsa Família melhorada. Nesse sentido, então, todas as portas são do capital, algumas não são talvez tão agradáveis esteticamente ao capital, mas o capital não perde com nenhuma das portas. Muito interessante o que você fala, né? E aí nos traz a reflexão meio óbvia, né? Não há conciliação entre o lobo e o cordeiro, né? Quer dizer, o lobo é sempre lobo e o cordeiro é sempre cordeiro, né? Um está lá para comer e o outro está lá para ser devorado. Valmir Camargo está dizendo, ó, eles legitimando as nossas eleições, quem vencer foi por meios democráticos, não podendo contestar caso o Bozo ganhe. Eu te pergunto então, Alisson, deixa eu só bloquear aqui um bolsonarista que realmente, assim, eu não sei se ele é da burguesia, da classe dominante, se ele está ganhando com a exploração aqui no Brasil, ou se ele é só uma pessoa desinformada. Mas sendo um explorador ou um desinformado, a gente pede encarecidamente que vá para outros canais. Eu queria te perguntar, Alisson, o seguinte. A esquerda brasileira, nessa síndrome de Estocolmo, então,
não está tendo a percepção da gravidade do momento. Ela pode estar sendo capturada por essa ilusão de que agora a Senzala e a Casa Grande podem caminhar juntas, que o problema da TV 247 é um problema da TV 247 apenas, né, e não da democracia. Então você acha que a gente vive um momento de cada um pensando no seu e seja o que Deus quiser lá na frente? Sim, e pior que isso, porque o Leonardo, inclusive, me dá um feedback disso, e tantas vezes eu escuto esse feedback por tantos lugares, nas palestras, eventos. Eu não penso que nós devamos aqui fazer uma análise científica, eu diria, confortável, porque a nossa luta demanda entendermos corretamente o que se passa. Então, não é apenas aqui uma espécie de passar a mão na cabeça para dizer vai dar certo. Inclusive, esta análise, eu diria, concreta, material dos problemas, ela não necessariamente exclui a hipótese de que, em alguns momentos, dê certo por osmose. O relógio parado 2 vezes por dia, ele está certo. Se ele parou no 3h27 e não tem mais bateria, nem corda, ele parou por ali 2 vezes por dia, são 3h27. Portanto, não estou dizendo aqui que, de vez em quando, a falta de compreensão de mundo não nos ajude. Isso aqui é uma ajuda, eu diria, muito da omissão, muito do improvável. Pois bem, então aqui não é alarmismo, aqui não é nenhuma leitura de mundo para chorarmos moralmente, mas é uma análise científica dos fatos. E que análise é essa? Não é de que as esquerdas hoje são um lobo um cordeiro que estão dando a mão para o lobo e estão acreditando que o lobo mau será bonzinho desta vez porque assinou uma carta, porque então proclamou a 4 ventos a importância da democracia. Não, muito pelo contrário. As esquerdas, há 50 anos no Brasil e no mundo, isso não é só do Brasil, no Brasil e no mundo, há 50 anos, as esquerdas são cordeiro. Portanto, Leonardo, não se corrige no presente momento isso. Tanto é que o golpe de 2016 foi um strike maior contra as esquerdas do que o movimento que está acontecendo agora. Urna eletrônica, etc. e tal, isso tem um tamanho X. O strike de 2016 dá 5x. E se nós não aprendemos com o strike de 2016, que dirá com a questão da urna eletrônica? Então, eu diria que esse problema é um problema muito mais estrutural das esquerdas do Brasil e do mundo. Tanto assim, eu volto a dar aqui o exemplo do Partido Democrata. Existem alas do Partido Democrata que se reputam progressistas efetivamente. Este Bernie Sanders e outras figuras mais que eventualmente têm até um pouquinho mais de apreço por uma luta social um pouco mais consequente, coerente do que propriamente esses Clintons, Obama, Biden e outras figuras aí que são uma direita vestida de modo floral, para falar não sei o quê. Pois bem, então o que estou dizendo é que esse problema é nosso no Brasil, nos Estados Unidos e por todo lado, que as esquerdas são de direita, elas são liberais, elas acreditam nessas instituições. Portanto, o que se passa no presente momento é não necessariamente um caminho que será assim, mas é uma hipótese possível caso ela venha a se dar. Qual é a hipótese possível? As esquerdas que em 2016, pelas instituições, sofreram um golpe, em 2022 elas defendem as instituições contra um golpista encarnado numa figura armada e um movimento armado que por aí está, de milícias e militares. Pois bem, o que faz a esquerda? Ela defende as instituições que lhe dão golpe. Agora ficou fácil. Qual é a facilidade total? As esquerdas, no prazo de 1 mês e meio, não podem mais voltar para trás, nem dá tempo de conscientizar as massas, do contrário. Se elas levam para diante um manifesto em defesa das instituições que dão golpe, como em 1 mês e meio ela pode voltar para falar o contrário. Então, em 1 mês e meio, se der certo deste atual mandatário do Brasil ganhar as eleições pelas instituições, as esquerdas estão amarradas porque elas defendem as instituições. Esse é o quadro. Não é que ele será isto, mas é uma espécie de estepe muito bem guardado no carro para ver se, por um acaso, isto acontece e então a esquerda não terá o que dizer porque ela louva as instituições. Pois é, na verdade, o lobo mau virou bonzinho, né? Então, se houver um novo golpe, olha, aconteceu, né? Não foi um golpe.
A Marta Skinner, minha amiga, está dizendo assim: cada vez que ouço o Alisson Mascaro, mais radicalizo a minha opinião. Concordo em gênero, número e grau. Quero mandar um abraço para Marta Skinner, minha amiga, para Fátima Salles também. Um abraço E é engraçado que essa coisa da síndrome de Estocolmo, Alisson, eu vou falar uma coisa que parece idiotice, mas assim, às vezes as pessoas me chamam de Gasparzinho, sabe? Aquele fantasma camarada. Porque aquele personagem dizia o seguinte, quer dizer, ele era tão ingênuo que achava que todo mundo queria ser amigo dele. Ah, vocês são meus amigos. De repente você descobre que tem coisas que, na verdade, enfim, as amizades não importam, né? Porque o que importa são os interesses concretos, objetivos. Se você está contra os nossos interesses, você pode ser até uma pessoa legal. Mas, olha, não existe amizade. Eu estou fazendo só uma reflexão a partir dos acontecimentos recentes, né? Eu tendo a achar que a essência das pessoas é sempre boa, tal, que tudo caminha para o bem, né? Mas agora a gente vai descobrindo, né, na marra, que lobo mau é lobo mau, né? Desculpa fazer essa brincadeira aqui. Bom, e aí eu te pergunto, você falou o seguinte, quer dizer, olha, as esquerdas podem estar amarradas a essa questão. O que elas deveriam estar fazendo hoje, né? Quer dizer, para eventualmente ter uma posição de força maior? Porque o que está em jogo, você falou na nossa conversa passada, não é só essa eleição presidencial, né? São os próximos 20, 30 anos no Brasil. Eu falei algo aqui na semana passada aqui, e eu quero trazer essa informação, quero dizer o seguinte: todos os fundos de investimento nacionais e internacionais estão comprados em Petrobras. Por que eles estão comprados em Petrobras? Porque eles acreditam que Bolsonaro tem chances reais de vencer a eleição e que, se vencer a eleição, ele privatiza a Petrobras, entregando a empresa que poderia dar soberania energética ao Brasil ao capital financeiro internacional. E aí o Brasil acaba de vez, pelo menos como país soberano e independente. Então, estou fazendo aqui um alerta a partir de uma informação que eu tenho de fontes do mercado financeiro. Parece que as coisas vão se encaixando, né? Então, o mercado acredita na vitória do capiroto, nós somos censurados, tem algo aí se movendo. E aí passo para você refletir a respeito disso. Quer dizer, o que está em jogo no Brasil é muita coisa, né, Alisson? Não é uma eleição apenas, né? De fato, esse movimento é um movimento que envolve, no atual momento, aquilo que resta do Brasil, e resta muito ainda, e, eventualmente, a possibilidade de salgar a terra por 7 gerações, que é o que fizeram aí, inclusive, com o Tiradentes e os seus herdeiros, então, seus sucessores. Por 7 gerações, essa gente está salgada, e nada brota a partir daí. Falta ainda muita coisa para destruir totalmente o Brasil. Ele já está, daquilo que ele tinha em termos de capitalismo, ele já está cortado pela metade. Alas rotas, como dizem os de língua espanhola, as asas já estão cortadas. Pois bem, então, o que quebradas? Então, o que estou dizendo aqui é que falta muito ainda nesta espoliação do país. E, efetivamente, quanto mais vai se espoliando, mais difícil fica a reversão desse quadro nos termos de uma luta, eu diria, democrático-institucional. Essa luta de uma esquerda fraca, porque reversão da sociedade pode se dar a qualquer momento, com um processo de massas, de ruptura e revolução, e este é o processo que se anuncia para toda a sociedade se quiser se libertar. A China, hoje, só pode jogar geopoliticamente um jogo como joga, porque há quase 100 anos ela fez uma revolução socialista. A Rússia, não é porque ela anda por aí louvando hoje certas posições nacionalistas de direita, não é por causa disso que ela tem força para se impor como polo divergente capitalista em face dos Estados Unidos da OTAN. É porque 100 anos atrás, ela fez uma revolução socialista. Então, o exército é um herdeiro de toda a potência que foi feita 100 anos atrás. Não é o discurso do Putin, por si só, que deu poder à pátria. É toda uma história concreta, material, do caso russo. Portanto, o que estou dizendo aqui é que sem esse processo de mobilização e transformação estrutural, nós não fazemos nada. Pois bem, mas, dado que existe uma disputa no imediato, não desta ruptura ou dessa transformação social maiúscula, mas a disputa minúscula. Dentro do minúsculo ainda dá para roubar, dá para expoliar. A Petrobras já foi tomada pela metade, mas falta a outra metade. Então tem muita coisa para tomar
nesse contexto todo. Resultado, esta leitura do imediato nos faz ver que esse processo de espoliação do Brasil, ele pode efetivamente chegar a um ponto de não retorno. E o que é o ponto de não retorno? Não haverá mais possibilidade depois de fazer do Brasil um país com qualidade econômica suficiente no contexto geral de uma certa afirmação dentro do quadro do capitalismo. Ele será uma espécie de fragmento, ou então de sociedade, eu diria, fragilizada, como por muito tempo foi a Colômbia. A Colômbia tem o tamanho da Argentina e não teve a projeção da Argentina. Ou então, como hoje mais ou menos vai se fazendo com o México. O México é um país de grande expressividade. Estive lá faz pouco tempo, poucas semanas, fazendo conferências, dando aulas para as universidades do México. E aquilo é um país majestoso. Só que aquilo que ele conseguia 50 anos atrás, hoje ele não consegue mais. Hoje ele é, efetivamente, na prática, um país, eu diria, subsumido à lógica econômica dos Estados Unidos. Então, esse processo está se dando com o Brasil. O Brasil, daqui a pouco, não consegue fazer, efetivamente, grande coisa politicamente. É muito importante você ter feito isso, porque eu vejo um paralelo muito grande com o México, né? Porque o México, por estar perto demais dos Estados Unidos, ele perdeu a sua soberania energética. O México é um país que é um grande produtor de petróleo que importa derivados dos Estados Unidos. Nunca foi permitido ao México converter o seu próprio petróleo em desenvolvimento local. Isso tem a ver desde os ataques lá, o velho Cárdenas, né, o Cuauhtémoc Cárdenas no México. Eu acho que o processo é muito parecido com o Brasil. Eu me lembro que na eleição presidencial de 2014, o Aécio Neves dizia, eu fui num evento do LIDE, do João Dória, o Aécio estava palestrando, e ele defendia o modelo mexicano para o petróleo brasileiro, que é o que está acontecendo, né? O Brasil está perdendo a sua receita para o modelo mexicano, que foi implantado no México muito tempo lá atrás. O que sobrou para o México? O desastre ambiental da BP, quando teve lá um desastre gigantesco, e as migalhas aí desse processo, que na verdade nem são migalhas, né? Porque ele exporta petróleo, importa derivados, a conta de petróleo do México é uma conta negativa. O Brasil está caminhando está indo por esse mesmo caminho. Zé Ribeiro de Paula se tornou assinante. E aí quero te fazer uma provocação também. Outro dia eu caminhava pela Avenida Faria Lima, e aí eu passei ali em frente, tem um negócio que está chamando a atenção, chamado Arena XP. A XP apostou muito no golpe de Estado no Brasil, deu todo o apoio à deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí eu fui na internet para ver o que era a Arena XP. É a praia do Paulistano em plena Faria Lima. O que tem nessa praia? Tem algumas quadras de beach tênis. Eu estou achando que esses caras estão planejando um modelo econômico no Brasil que seria mais ou menos o seguinte: produção agrícola, beach tênis, cassinos e prostituição. É mais ou menos isso. E não é à toa que o Bolsonaro queria liberar os cassinos lá atrás. Porque, olha, é mais ou menos como se dissessem assim, ó, o que vai sobrar de atividade econômica para vocês é produção agrícola no latifúndio, prostituição, cassino, e a gente deixa vocês brincarem de jogar futebol e agora beach tênis na Faria Lima. Então, só fiz essa provocação porque parece que a gente está indo para um capitalismo de muito baixo valor agregado, né? Em função do golpe de Estado. E aí passo para você fazer uma reflexão, porque realmente é uma devastação, né, o que a gente está vendo. Efetivamente, metade desse processo se dá no mundo inteiro. Esse processo é do capitalismo. O capitalismo, no seu regime de acumulação pós-fordista, estou falando aqui de modo complexo. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro que se chama Estado e Forma Política, capítulo 5. Como o capitalismo tem fases e qual é a atual fase do capitalismo. Nesta atual fase do capitalismo, não tem país no mundo que não seja beach tênis, mais grandes magazines e mais gente passando fome e gente fanática e outros mais. Não tem um país no mundo que não seja isso, porque, paz, Leonardo, os Estados Unidos são assim hoje. Porque isso aqui não é o Brasil. Os Estados Unidos são exatamente isso. Uma grande quadra de beach tênis com mais um povão vivendo em barraca ou então vivendo nesses carros que puxam uma espécie de barraquinha por trás e coisas mais. Então, isso se dá nos Estados Unidos, se dá no México, se dá no Brasil, se dá na Argentina, não sobra um país do mundo. Aí alguém dirá, sobra a magnífica Europa. Sobrava, já não sobra mais. A pobreza também já está em níveis expressivos para padrões europeus dentro da própria Europa. E não é só na Europa do Leste, como se deu na década de 90, quando ela ruiu nos termos de uma economia que se pretendeu socialista.
Hoje, isso já se dá na Itália. A Itália, economicamente e socialmente, já não consegue fazer nenhum câmbio social expressivo. A Operação Lava Jato deles, a Manipulite, que foi lá do final da década de 90, início dos anos 2000, de lá para cá não sai nada da Itália. É um país desgraçado politicamente, desgraçado economicamente, e os Sérgios Moros da vida de lá redundaram no Berlusconi. Portanto, a desgraça está por lá. Mas também a França, também a Alemanha. Aguardemos o inverno alemão para ver o que acontece com o gás, o russo custando mais caro, ou então sem esse gás russo. Ou seja, a economia europeia não vai do jeito que andava. E também a Inglaterra não está fazendo muita onda em sentido positivo ao ter saído da União Europeia, ao ter realizado o Brexit. Está tudo aqui num certo quadro de esfacelamento. Portanto, o que estou dizendo é que metade disso é culpa do capitalismo e da sua estrutura do regime de acumulação. A outra metade é pedaço de cada qual, porque tem países que tentam resistir um pouco mais, um pouco menos, tem países que têm alguns instrumentos a mais, outros instrumentos a menos, de tal sorte que nós vivemos aqui uma dupla desgraça. Uma, tempos de capitalismo pós-fordista, capitalismos de regime de acumulação neoliberal, e, ao mesmo tempo, governos que gostosamente levam a cabo esta tarefa do neoliberalismo. Quem tem esta desgraça de modo duplo, este país e esta sociabilidade capitalista, de fato, esfacela de um modo muito candente. Então, eu diria que nós vivemos aqui uma desgraça dupla. E, eventualmente, nós podemos tentar ver se não desmoronamos muito nesse penhasco, porque alguém vai dizer, o que vai haver num governo Lula de reversão das políticas neoliberais? A bem da verdade, nada. No entanto, não vai retomar a Petrobras, não vai retomar a Vale do Rio Doce, não tem nenhum movimento para isso, e todo movimento, inclusive, para dizer que não vai retomar. Então, nada acontecerá de saída do neoliberalismo. No entanto, a gente está no penhasco e a gente está aqui no penhasco. E se continuar de deitar, a gente volta aqui, mais para baixo ainda. Então, parando aqui no penhasco, sem reverter nada, mas sem abrir demais essa guarda, eventualmente, no futuro, a esquerda acorda, mobiliza as massas, faz um processo aqui de transformação social e, quem sabe, sobe um pouco mais desse degrau. Então, a outra opção é cair ainda mais no buraco. Então, efetivamente, o que temos aqui são essas condições pelas quais o capitalismo no geral e o Brasil em específico, nós estamos vivendo na desgraça. Não, muito legal essa explicação e ter mencionado a Itália também. Eu vou ler só alguns comentários e já vou trazer aqui uma informação interessante sobre a Itália. Obrigado aqui ao Lúcio Massaferri, a Aline Casais, dizendo: sou tua amiga, querido e corajoso Atush, saiba que você poderá sempre contar comigo. Estamos juntos nessa luta permanente pela construção de um mundo melhor, mais justo, solidário, igualitário e plural. Roberta Bond dizendo, assistam o vídeo, General Rocha Paiva faz importantes alertas sobre as eleições. Sabe uma história da Itália que é chocante, nem todo mundo conhece? Antes mesmo da Operação Mãos Limpas, que inspirou a Lava Jato, é a história do assassinato desse político italiano, que é o Enrico Mattei. O Enrico Mattei era o presidente da Eni, né? Que era a petroleira italiana, que estava saindo fora do esquema das chamadas Sete Irmãs, né? Como ele saía desse esquema e defendia uma autonomia energética para a Itália, acordos com outros países, com outros blocos, o avião dele simplesmente caiu. Informem-se sobre o Enrico Mattei, 1962, envolvimento direto do chamado imperialismo, né? E aí parece, né, Alisson, que o capital vai se concentrando cada vez mais numa elite lá em cima, né, nesses fundos gigantescos, essas Black Rocks da vida, que nem parece que é uma máquina que ninguém nem sabe quem são os donos direito. Aí as pessoas vão olhar por onde esses fundos se espalham em praticamente todas as grandes corporações mundiais, e o trabalho vai se precarizando cada vez mais, né? Os países cada vez mais dependentes. Tem saída? Tem saída diante desse modelo, dessa decadência total e absoluta? Ou devemos nos conformar com um modelo, tipo assim, cassino, prostituição, beach tênis e plantação de soja? Lembrando que o modelo cassino, prostituição, beach tênis e plantação de soja, ele tem um complemento. Para a pobreza, ele tem a repressão moral e a repressão, inclusive, cognitiva. Essa repressão cognitiva não é só das classes pobres, trabalhadoras exploradas. Essa repressão cognitiva é em especial, das classes burguesas e das classes médias. Um nível, eu diria, de ignorância política
das classes médias e das classes capitalistas do Brasil é um nível de ignorância tamanho que só é comparável ao nível de ignorância dos Estados Unidos. O tal Homer Simpson, que é uma criação factível a partir de um tipo ideal, de uma caricatura weberiana, de um tipo médio estadunidense, nós temos igualzinho no Brasil. Então, pessoas que acreditam efetivamente em, eu diria, besteiras, em fanatismos dos mais toscos, gente que vê Jesus ser associado à arminha e não tem nenhuma contradição nesta associação, gente que vê os imorais defendendo a moralidade. Tudo isso é um complexo, eu diria aqui, de uma estruturação da subjetividade das piores. Enfim, o nível do desejo e da repressão da gente do Brasil e da gente dos Estados Unidos é profundo. Então, a repressão é muito brutal do desejo e da própria vida, eu diria, erótica das pessoas, faz com que a hipocrisia ela seja tamanha, as contradições, inclusive, da repressão dos costumes, seja de um nível avassalador. Então, todo esse quadro aí de beach tênis e outros mais tem que se somar à repressão moral da pobreza. Então, quanto mais religiões de perfil reacionário, mais o pobre se aguenta, mais ele concentra energia para não dispersá-la em beach tênis, em Las Vegas, outras mais. Então, ele odeia o bingo exatamente porque ele vê algum valor moral em outra forma de comportamento, e é isso que faz com que ele consiga ser explorado e reproduza a exploração. Isso é de uma tristeza tamanha, e o pior de tudo é que não há no Brasil, nesses setores da classe média, do capital, inteligência o suficiente para tanto. Nós vemos aqui um processo pelo qual estas elites ditas elites, é o capital, só isso, gostosamente são analfabetas para questões políticas, para questões culturais, para questões estéticas, tanto quanto os Estados Unidos. Enfim, a aberração arquitetônica que são os Estados Unidos se torna a mesma aberração no Brasil, com um detalhe: o Brasil não foi uma aberração arquitetônica no século XX. Teve Niemeyer, teve Paulo Mendes da Rocha, teve uma série, Lina Bobardi, tantos outros mais, e os Estados Unidos não tiveram exemplares como estes do Brasil, por mais que tenha tido importado Mies van der Rohe, mas não teve grande sucesso por lá. Nós estamos efetivamente aqui perdendo quase que este pouco de inteligência que tivemos no modernismo do Brasil e outros mais. Efetivamente, isso é um quadro trágico. E como é que se resolve esse quadro? Nós estamos aqui vivendo uma contradição do capitalismo que provavelmente se resolve com o fascismo. Então, em 10 ou 20 anos, o mundo será fascista. A sociedade capitalista mundial, os Estados Unidos provavelmente liderarão o processo de fascistização do mundo, de tal modo que não é o Brasil que está em marcha pioneira nesse sentido. Este que governa o Brasil teve um exemplar com muito mais poder antes dele, que é Donald Trump. Então aguardem, senhoras e senhores, ou fazemos a Revolução Socialista em 20 anos, ou o mundo será fascista. E o que resultará deste fascismo se nós não temos mais uma União Soviética para bater em fascistas, como houve lá naquele tempo da década de 40. Então, o que nós teremos é uma decadência do modo de produção, como foi a decadência do modo de produção escravista ao tempo da Roma Antiga. Foram 300 anos de decadência, 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 moralismo religioso e moralismo religioso, classes dominantes escravistas que não entendiam nenhum processo para frente do um palmo para frente do olho, de tal sorte que esse processo redunda, então, numa sociedade que se tornou feudal. Então, nós chegaremos ao fascismo em 20 anos, e se não houver uma luta socialista mundial, esse fascismo gera o fim do modo de produção capitalista para uma espécie de barbárie feudal no século XXI, como se apresenta já no horizonte da sociedade. É interessante quando você fala em barbárie feudal, a gente olha essa figura repugnante, né, que governa o Brasil, que assumiu o mandato falando selva, né? Então é mais ou menos isso, quer dizer, parece que o mundo caminha para uma selva, né? Caso não seja possível sair desse precipício, né? Obrigado aqui a Roberta Luiza Bom, mais uma vez aqui pelo Superchat. Mais uma vez aqui, obrigado a Marta Skinner, que está nos apoiando. Eu posso, Leonardo, antes de você continuar só na leitura, só para fazer um adendo. Imaginemos nós que o mundo saia da atrocidade do capitalismo e o Brasil fique. Ou então que o mundo engate uma acumulação capitalista não necessariamente neoliberal e o Brasil fique. Existe também essa remota hipótese de que o Brasil fique retardatário. Isso aconteceu com o Chile. O Chile rompeu com a organização de Salvador Allende e por 20 ou 30 anos foi uma decadência pinochetista. Só que o exemplo mais notável nesse sentido
é a Espanha franquista. A Europa virou a página do fascismo, mediante guerra, inclusive. A França volta ao berço do liberalismo. É uma hipocrisia profunda. A Alemanha também, a Itália também, etc. e tal. E a Espanha ficou retardatária e atrasada. Ela ficou por décadas comendo o pão que o diabo amassou do seu fascismo, do general Franco. Então, pode acontecer de que o Brasil fique uma Espanha. A América Latina, de língua espanhola, um dia se torne um pouco mais progressista, um pouco mais à esquerda, e nós não consigamos sair do nosso buraco, porque aqui, efetivamente, os elementos reacionários na camada popular estão tomando uma dimensão que na América Latina não está igual. A Argentina não tem tantos fascistas de base. Fascistas de base que eu digo não é quem está fazendo lá o videozinho em favor da campanha do atual mandatário do país. É gente que de base mesmo, no dia a dia, na sua igreja, na sua operação cotidiana, ela curte arma, ela curte tiro, ela acha que comunismo é ofensa. Isso não tem na Argentina, não tem na Bolívia, não tem na Colômbia, não tem no México. Então, o Brasil está vivendo atualmente uma sociedade, em termos de posição, eu diria, de burrice e de extrema-direita, o Brasil está candente nesse sentido. Então, pode acontecer até que a América Latina se descole um pouco do Brasil e o Brasil fique uma Espanha. Do lado tem a França, do outro lado tem a Itália, um pouco lá perto também tem a Suíça, a Alemanha, a Áustria, e a Espanha era uma espécie de templo religioso primitivo em pleno século XX. O Brasil tem chance de perder o bonde da história e o Brasil demorará 40 anos para sair desta cultura social e deste domínio da burguesia brasileira, como se apresenta no quadro de hoje. Olha o comentário do nosso querido amigo Ted Boy Romarido. Alisson, não me assusta desse jeito, cara, porque realmente a situação está assustadora, né? A Maria Marta está dizendo aqui, o mundo caminha para uma selvageria e estupidez. E a Regina Bazanella, Léo, como é bom ver você evitar o nome do capeta no 247. Hoje no Bom Dia percebi isso, seria ótimo se não mais pronunciássemos o nome da besta na mídia alternativa. O problema é que o mundo pode estar caminhando na direção dessa bestificação geral, mas o Lula é um ponto de inflexão. Não por acaso, olha, só que interessante, veio ao Brasil o Jeffrey Sachs, não sei se veio ao Brasil, ou se, porque eu vi uma matéria semana passada, o Jeffrey Sachs foi um economista que hoje é tido como progressista, mas ele tentou implantar, vamos dizer assim, o choque-pavor na antiga União Soviética, ali, quer dizer, abertura geral, privatizações, e veio dizer agora que o mundo precisa de lideranças como o ex-presidente Lula. O Lula é capaz de frear essa barbárie, pelo menos, mesmo que ele não consiga, assim, quer dizer, acabar de vez com o neoliberalismo, pelo menos frear, retardar um pouco para que seja, pelo menos, para que na nossa geração a gente consiga respirar um pouco mais? No atual momento, o Brasil se apresenta com uma chance de de estabelecer um estancar desta regressão. Certamente a estrutura pela qual foi forjado o movimento de esquerda no Brasil na década de 80, de lá para hoje, é um movimento de composição com o capital e de não ruptura com o neoliberalismo. Os dois governos do ex-presidente Lula e os dois governos da ex-presidenta Dilma Rousseff não lograram um câmbio estrutural contra o capital, nem buscaram fazer isso. Os poucos movimentos, inclusive, que existiram na ex-presidenta Dilma Rousseff, quando ela baixa os juros na canetada, 6 meses depois vem as manifestações contra ela mesma. Então, nós temos aqui uma dificuldade que se demonstra não só por falta de engenho em sair do neoliberalismo, eu diria que mais que tudo, por nenhuma leitura que diga que tenha que sair do neoliberalismo. Não me parece que a carta-programa, que as demonstrações da esquerda hoje no Brasil estejam fazendo a mínima abertura contra o neoliberalismo. Está fazendo uma espécie de refreamento, de estancar, de tal modo que por alguns meses ou anos isso se aguenta, mas explode o caldeirão logo depois contra as esquerdas. Mas observemos nós, a pergunta daqui é mais ou menos a pergunta do programa Silvio Santos. Quer ter um casebre mais ou menos e viver nesse casebre no qual falta água, de vez em quando não tem energia e etc e tal, ou você quer um rolo de papel higiênico? Basicamente é essa a postulação que se apresenta hoje no Brasil. Você quer ter um neoliberalismo estancado parcialmente, sem grandes alterações, que é uma hipótese, ou outra. Você quer uma arma na sua cabeça, destruindo o Brasil, privatizando tudo, etc e tal. É o programa Silvio Santos. Quem trocar um casebre mais ou menos por um rolo de papel higiênico usado, essa pessoa é lunática. Deixa eu te trazer, a gente está chegando perto do fim aqui, Alisson, essa pergunta do Ted Boy.
Está correto afirmar que a atual monarquia espanhola é um subproduto ou uma continuação do governo Franco? A volta da monarquia seria uma condição para o fim da ditadura? Grato, né? E aí ele coloca essa questão para você responder. Sim, um abraço aí ao companheiro. A dimensão que aqui se apresenta é que as transições para não fazer um câmbio social, elas têm uma dimensão simbólica e uma dimensão prática. A monarquia espanhola faz as duas funções. Simbolicamente, a Espanha não se torna república, não volta ao tempo do republicanismo lá, das lutas gloriosas do começo do século XX, mantém a lógica aristocrática, a lógica católica reacionária, típica da Espanha por muito período, mas, ao mesmo tempo, também articula uma dimensão de poder para as classes capitalistas espanholas, que faz com que o rei ainda tenha um papel decisivo nesse jogo. Então, podia até ser república, só que, efetivamente, com esta manutenção, com esta volta da monarquia, se matam aqui dois coelhos com uma cajadada só. Simbolicamente, a Espanha volta a ser a catolicíssima Espanha, portanto, a reacionaríssima Espanha, no nível simbólico. Então, não é Portugal, não é França, não é Itália, nem a Itália é uma monarquia, então a Itália é uma república, e nesse sentido a Espanha põe um cetro em Madrid, dizendo aqui, eu me apresento reacionária a todo o mundo. Então, o que estou dizendo é que num nível é simbólico, no outro nível, efetivamente, se articula politicamente a Espanha para ser um país conservador. Tanto assim que a grande expressão cultural da Espanha no pós-saída do franquismo é alguém de perfil, eu diria, inclusive estético, bastante conservador, é o Julio Iglesias. Portanto, quem vê o Julio Iglesias sendo representante musical do seu país percebe que esse país está todo domado para ser uma espécie de conservadorismo contido, enfim, com laivos aí, nada progressistas. Então não tem alguma coisa lá, Novos Baianos, Caetano, Gil e Chico Buarque. Tem Julio Iglesias. Alisson, a gente está vivendo realmente uma fase crucial da história brasileira. Queria te agradecer por a gente ter feito uma transmissão, vamos dizer assim, fora daquele ciclo que a gente faz em geral de um mês. Agradecer pela solidariedade, né? Dizer mais uma vez, abaixo a censura, estamos lutando contra a censura, e fazer mais um alerta, né? Não é uma censura à TV 247, é uma censura a todos aqueles que se opõem à destruição do Brasil. Então, queria mais uma vez te agradecer e até a próxima, né? Leonardo, querido, vai aqui mais uma vez minha solidariedade, minhas palavras de muita irmandade a você e a TV 247. Eu lembro, e aqui não serve de exemplo porque o 247 tem um caminho progressista, mas eu lembro de um órgão reacionário que em algum momento sofreu censura, que foi o velho jornal O Estado de São Paulo. E, em algum momento, o Estado de São Paulo teve uma sabedoria, embora seja um órgão conservador / reacionário. Publicava poemas de Camões nas notícias censuradas. Isso tinha um impacto pedagógico. Então, eu gostaria, Leonardo, de poder aqui sugerir a você e a equipe do Brasil 247, que no site do Brasil 247, ainda que fosse de modo discreto, se pudesse fazer como alguns órgãos sempre fizeram na história das perseguições e da censura, algo como há 4 dias sob censura, há 5 dias sob censura, uma notinha no alto da página, próximo do logotipo, porque vamos contar quantos meses fica sob censura e, eventualmente, se vermos nós se depois da eleição esta censura cai. Então, fica aqui uma lembrança à lá poemas do Camões, para que, então, lembrando também do velho Camões, cuja poesia me é de muito agrado, quem sabe o Brasil 247 não tem aqui o engenho e a arte, como diria Camões, para navegar mares nunca antes navegados. Ótima ideia. Quem sabe, né, se houver, esperamos que não, né, se houver um novo Rio Centro no Brasil, que a gente possa falar. Se a gente não puder falar, a gente recita poemas de Camões. Obrigado, Alisson, mais uma vez. Forte abraço a você e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.